Olá, meu nome é Matheus Diniz de Souza e junto do professor Fábio Menezes de Souza Lima, nós utilizamos a eletrodinâmica de Weber para calcular a força que um fio maciço realiza sobre um portador de carga acelerado dentro dele. A eletrodinâmica de Weber é uma teoria eletrodinâmica relacional, ou seja, a interação só depende da distância e do movimento relativo entre os corpos que interagem. Nesse trabalho, nós fazemos uso dessa teoria para calcular a autoindutância de um fio retilíneo sobre um portador de carga acelerado em seu interior. Bom, o primeiro passo é calcular a força exercida por uma casca cilíndrica sobre um portador de carga. A força de Weber entre duas cargas pontiformes é dada pela expressão 1. Agora considere uma carga pontiforme Q acelerada no interior de uma casca cilíndrica condutora de comprimento L e raio ρ, uniformemente carregada com carga Q. Usando dois elementos de área dA simétricos, nós temos que a única força resultante vai ser a componente Z, e ela vale 2 módulo de dF cosseno de alfa, ou menos 2 módulo de dF cosseno beta, onde o cosseno de beta é Z sobre R. Para um circuito isolado, nós temos que a autoindução pela lei de Lenz, a força eletromotriz induzida é menos a autoindutância dI dt. E também na teoria eletromagnética clássica, a indutância L é uma grandeza que depende somente da geometria do circuito. Agora, de acordo com a eletrodinâmica de Weber, como a casca condutora é neutra, a força eletrostática coulombiana é nula sobre o Qzinho. A velocidade dos elétrons no interior de um fio, aproximadamente 1 milímetro por segundo, é muito menor do que a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava, aproximadamente metros por segundo, o que nos permite desprezar o termo com r² sobre c². Portanto, o único termo relevante é o termo com r ponto. Assim, o elemento de força é dado como na expressão 3. Para obter o valor da força completa, basta integrar isso na superfície da casca. Em coordenadas cilíndricas, dA igual a ρ dz dθ. Substituindo isso na equação 4, nós obtemos a equação 5. E rearranjando esses termos, lembrando que o cosseno de beta é Z sobre R, nós obtemos a equação de número 6. Observando o triângulo da figura 1, vê-se que R² igual a ρ² mais Z². Assim, a equação de número 6 torna-se a equação de número 7. Então, nós temos que o Fz é 4π kq sigma ρ sobre C² vezes A, vezes a integral de z² sobre r³ dz de 0 até L sobre 2. Resolvendo essa integral por partes, nós encontramos a equação de número 9. Para um elétron de massa m0, cuja carga Qzinho é negativa, acelerado na direção K-chapéu dentro de uma casca condutora neutra, essa força é um γ, que é a função de sigma q e ρ, vezes o m0 vezes o A. Apesar da força não depender explicitamente da massa do portador de Qzinho, multiplicando a equação 9 por m0 e dividindo por m0, nós chegamos que a força é menos γ ma. Encarando o fio maciço como uma sobreposição de cascas de raio final R, podemos obter a força eletrodinâmica que um fio condutor cilíndrico eletricamente neutro exerce sobre um portador de carga localizado dentro dele. Para isso, basta integrar a força que a casca exerce sobre esse portador de 0 até R. Assim, abrindo aquele Ln em 2, nós obtemos a equação de número 13. Fazendo u² igual a r² mais L², essa substituição na primeira e na terceira integral, e integrando a segunda por partes, fazendo u igual a Ln de x, dv igual a x dx, encontramos finalmente a expressão de número 14. Rearranjando, nós temos que a força exercida por um cilindro maciço também se dá na direção da aceleração. Novamente, assim como no caso anterior, quando o portador de carga Qzinho é um elétron acelerado na direção K-chapéu dentro do fio, a força do cilindro também é do tipo menos γ vezes A. Ou seja, esses resultados não nulos que nós obtivemos são pontos cruciais onde a eletrodinâmica de Weber se diferencia do eletromagnetismo clássico. De acordo com essa teoria, o efeito da autoindução pode ser interpretado como o efeito de uma força de inércia exercida pelos íons positivos da casca cilíndrica, ou do fio condutor maciço sobre o portador de carga acelerado em seu interior.